Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estão tranquilos como crocodilos? Então podemos começar agora? Então vamos lá. Para isso, peguem lá o livro didático de vocês, o livro de matemática, a partir da página 27. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre polígonos com ângulos retos. Então peguem lá, pausem o vídeo e depois vocês retornam aqui comigo, tá bom? Então, vamos aqui aprender alguns conceitos primeiramente, que aí vai ficar bem mais fácil para vocês nas atividades que vão se seguir. E também aprendendo esses conceitos aqui vai ser legal, porque quando vocês chegarem lá no 5º ano, já sabendo dessas coisinhas aqui, a professora vai falar: nossa, que crianças inteligentes, meu Deus, eles sabem tudo isso. Então vamos aprendendo algumas coisinhas a mais, que é sempre bom para deixar guardadinho lá no nosso cérebro. Tá? Então vamos aprender aqui o que é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que possui medida igual a 90 graus. O que significa um ângulo de 90 graus? Aqui por esse objeto aqui chamado transferidor, que é um tipo de régua, dá para vocês visualizarem bem. O que é um ângulo de 90 graus? É quando duas retas se encontram, por exemplo, uma vindo de cima na vertical e outra vindo na horizontal. Aí elas se encontram, deixa eu fazer bem aqui acima, aqui ó. Eles se encontram como se fosse um cantinho de um quadrado. Aí esse cantinho aqui vai se chamar ângulo reto, né? Porque tem exatamente 90 graus. E como eu sei que tem 90 graus? Observem aqui por esse objeto, pelo transferidor. Vocês estão enxergando 90 bem aqui? Se estiver pequenininho para vocês, 90 que está aqui, tá? Bem aqui na parte de baixo desse transferidor tem um buraquinho que é como se é onde nascem todas as retas. Seria onde se inicia uma reta. Então, para saber que um ângulo tem 90 graus, seria uma reta que vem de cima, que começa aqui no meio e vai para cima, aí para aqui no 90, e outra reta que vai aqui para o lado, olha, que está na horizontal. Entendeu? Aí vem uma reta de cima, vem uma reta aqui na horizontal. Aí essas duas retas se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a reta estaria aqui na direção do 90, tá? Então é isso. Ao longo das atividades vocês vão visualizar melhor o que é o 90 graus. O ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele que possui medida menor que 90 graus. Vocês podem ir observando aqui, o ângulo reto forma essa figura aqui, tá? Mas nem sempre vai estar nessa posição, pode estar ao contrário também, pode estar meio inclinada, mas desde que seja exatamente 90 graus, não se mova independente da posição que esteja, tá? Aí, como eu ia dizendo para vocês, o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele que possui medida menor que 90 graus. Aqui um ângulo agudo, olha. Aí, como a gente poderia ver aqui no transferidor o ângulo agudo? Se o 90 graus é uma reta que vem daqui para cá e se encontra aqui, então o ângulo agudo é um ângulo que seja menor, ou seja, como se fosse uma boca grande, 90 graus a boca estaria assim, bem abertona, né? Só que no ângulo agudo, que é menor que 90 graus, aí a boca é como se fosse fechando, entendeu? Então, por exemplo, no ângulo agudo poderia vir uma reta daqui e outra daqui, por exemplo. Ou então uma daqui e outra daqui, ou seja, não tem uma posição exata. O importante é que o ângulo agudo seja menor que 90, ou seja, que esteja para cá, né? Pode ser para cá, para cá. E o obtuso? O ângulo obtuso possui medida maior que 90 graus. Se o agudo é o que é pequenininho, como se fosse uma boca pequenininha fechando, olha, tem uma reta daqui, forma um ângulo agudo. O obtuso não, o obtuso já é com uma boca grandona, bem aberta assim. Poderia ser, por exemplo, uma reta que vem daqui e que outra que vem bem daqui, por exemplo. Daqui e daqui. Tá vendo como se fosse uma boca extremamente aberta? Aí já é um ângulo obtuso, olha aqui, ó. Como se tivesse essa reta aqui no transferidor. Olha aqui essas imagens que eu trouxe para vocês. Nessa casa, por exemplo, nós podemos ver um ângulo reto de 90 graus, que é esse primeiro aqui, ó, ângulo reto, 90 graus, bem aqui, ó. Tá vendo? É como se tivesse uma reta aqui na horizontal e uma reta aqui na vertical, que eles se encontram e formam um ângulo perfeito de 90 graus, que é esse daqui. Aí, tem também o bico do passarinho.
bico do passarinho, como vocês podem perceber, formaria um ângulo como? Um ângulo agudo. Por quê? Porque é como se fosse uma boca fechada. Se fosse ver por esse ângulo aqui, ou fechando na verdade, né, um ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Olha o agudo aqui como seria, né, que parece um bico de um passarinho. Então vocês podem lembrar ângulo agudo, passarinho. Vocês podem fazer associação imagine um canto de um passarinho que tem uma voz bem aguda. O que é uma voz aguda? É uma voz que é muito alta e muito fina. Vocês conhecem alguém que tem voz aguda? É um pouquinho irritante muitas vezes quando essa pessoa fala. A gente tem que falar, calma, vamos por parte, vamos com calma. Então a voz aguda é isso, quando a voz é muito fina e muito alta ao mesmo tempo. Tem passarinhos que têm um cantar mais agudo, então imaginem e façam essa associação no cérebro de vocês, tá? Agudo, canto do passarinho, bico do passarinho. E o obtuso poderia ser, deixa eu mostrar para vocês aqui, o cabide, olha. Essa parte do cabide, percebam como é como se fosse uma boca bem aberta, assim, é bem maior que 90 graus. Então aqui é o ângulo obtuso, tá? O que está escrito aqui é o seguinte, ó, aqui embaixo. Para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto chamado transferidor, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, tá? Isso aqui é rosa, mas nem sempre vai ser rosa, né? Vai ter vários tamanhos. Ano que vem, gente, vocês vão usar bastante esse instrumento aqui, tá? Esse ano, vamos ver. Dependendo do que o livro trouxer pra gente, se der mais tempinho também, sobrar um tempinho, a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas, por enquanto, não precisa dessa regra, tá? Calma aí, só para vocês conhecerem mesmo como ela é, como o transferidor é, e saber que ele mede os ângulos, mede os graus dos ângulos, mede o tamanho dos ângulos, ok? Aí, ó, observe aqui alguns exemplos. Observe que um dos lados do ângulo aponta para a medida 0 e a outra para a medida 50. Portanto, o ângulo é agudo e mede 50 graus, ok? Aqui é um exemplo de ângulo agudo. Nem sempre o ângulo agudo vai ter 50. Por que 50 graus? Porque bem aqui pequenininho tem 50. Aqui seria o 0. Aqui tem uma reta, um segmento de reta que para no 0. E aqui outro segmento de reta que para no 50. Por isso que seria um ângulo de 50 graus. Mas o ângulo agudo pode ser um ângulo de 40. Se parar aqui pode ser de 60 e por aí vai. Desde que seja menor que 90. Aí tem esse outro também, ó. Vamos revisar aqui. Nesse caso, um dos lados do ângulo está voltado para o 0 graus, e outro para o 90 graus. Dessa forma, o ângulo mede 90 graus e é denominado reto. Aqui um exemplo de ângulo reto, ok? Deixa eu me tirar daqui rapidinho. Voei aqui para cima, pousei no galho. Vamos ler o que está lá embaixo. Um dos lados, nesse caso da última imagem, tá? Um dos lados aponta para a medida 0 graus, e o outro para a medida 120 graus. Portanto, o ângulo é obtuso, medindo 120 graus. Percebam então aqui, ó, quando vem essa palavra aqui, obtuso, é porque é como se fosse uma bocona grande. Então, o ângulo assim como se fosse aberto. Ó, como nessa imagem aqui, ó, o ângulo obtuso. Qualquer posição que estivesse essa reta aqui seria um ângulo obtuso. Tivesse aqui, aqui, desde que fosse maior que 90, é um obtuso, tá bom? Inclusive, gente, vocês sabem o que significa obtuso na língua portuguesa? Tem um significado. Obtuso, na verdade, tem vários significados, né? Mas um deles é a pessoa que é pouco inteligente. A gente fala que é uma pessoa obtusa. Ou então que é ignorante, que é grossa com as pessoas. A gente fala que é uma pessoa obtusa. É uma espécie de xingamento quase, né? Essa palavra, obtuso. Mas na matemática é isso aqui. É um ângulo que mede mais que 90 graus. Só título de curiosidade para vocês. Aí agora sim, gente, no livro de vocês, lá na página que eu indiquei no comecinho, tá? Aliás, esse aqui é o final da página anterior, só o finalzinho, porque ele emenda o assunto, tá? Então vamos aqui só ver o que está falando aqui no finalzinho dessa parte. Indique os lados e os ângulos do quadrado do mesmo modo que fizemos para o triângulo. Depois complete a frase. Um quadrado tem...
a gente tinha feito na última aula, né? O quadrado tem quantos lados? 4. E quantos ângulos? 4 também, ok? Aí vai dizer que o quadrado tem todos os ângulos retos. Observem aqui, um ângulo reto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ângulos retos são formados por linhas perpendiculares, como uma linha horizontal, reta, uma linha vertical, que se encontram, como eu já falei para vocês. Então, só para a gente pegar aqui o assunto. Aí agora sim, na página que eu indiquei lá no começo, tá? Para indicar que um ângulo é reto, usamos este símbolo. Esse símbolo aqui, um quadradinho com uma bolinha no meio. Sempre que for marcar um ângulo reto aqui, um cantinho que tem um ângulo reto, a gente usa esse símbolo aqui. Quadradinho pequeno, tá? Não é um quadradinho grande. Como essa imagem aqui desse retângulo tem 4 ângulos retos, então a pessoa fez aqui 4 marcaçõezinhas dessa, tá? E triângulos também podem ter ângulo reto. Veja estes. Ó, tem um ângulo reto aqui, outro aqui, outro aqui. Só que tem que prestar atenção no seguinte, gente. No quadrado e no retângulo, que esses dois casos aqui, sempre vai ter 4 ângulos retos. Sempre. Porém, no triângulo vai variar. Vai ter triângulos que têm ângulos retos, vai ter triângulos que não. Vai ter triângulos que têm um ângulo reto, mas os outros lados não são, então vai variar. Esse verdinho, por exemplo, aqui, ó, observem aqui, esse cantinho aqui, esse ângulo, não seria reto, porque é como se fosse uma boca fechada, seria um ângulo agudo, né? Então ele não é reto, então a gente não marcaria esse negocinho aqui. Aqui também não seria reto, por quê? Porque essa linha aqui está meio caída, como vocês podem perceber, então também não seria um ângulo reto. Mas aqui sim, aqui está perfeito um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, então a gente marcaria. Então, sempre que falar de triângulo, prestem bem atenção em cada cantinho dele, porque pode ser um ângulo reto e pode não ser, depende do triângulo, tá? Então, observem aí, sempre que aparecer um na frente de vocês. Aí, seguindo, na seção lápis na mão. Questão, você já sabe como conferir se um ângulo é reto? Este medidor de ângulo reto é fácil de fazer. Aí tem o passo 1. Pegue um pedaço de papel de qualquer formato e dobre-o ao meio. O do exemplo é de formato circular. Então, vocês podem pegar uma folha do caderno de vocês de matemática ou outra folha que tenha por aí. Vocês podem recortar aqui em formato de circular. Poderia ser em formato de quadrado também, mas se tiver dificuldade, acho que é melhor ser circular para você seguir direitinho o exemplo do livro, que se for quadrado você pode dar uma atrapalhada aí. Poderia ser, mas por segurança, opte mais por fazer o circular, tá? O que você faz? Pega a folha, pega o lápis, tenta desenhar um círculo bem grande, perfeito, círculo que preencha quase a folha inteira, bem grandão mesmo, bem grandão, bem grandão. Desenhou o círculo grandão, viu que tá legal, tá show? Pega a tesoura e recorta ele. Aí você vai ter seu círculo perfeito, que é como se fosse esse aqui, ó. Aí depois você vai dobrar ele no meio. Aí passo 2, dobre mais uma vez ao meio, fazendo coincidir as duas partes. Você vai dobrando, sempre juntando uma ponta com a outra ponta, para não ficar nada de fora. Tá? E passo 3, o ângulo reto se forma no canto, que tem as duas dobras. Marque-o com o símbolo apresentado anteriormente. Então, com essas duas dobras que vocês vão fazer no círculo de vocês, tem que formar esse formato aqui, tem que ser perfeitinho aqui, tá? Não pode sobrar papel embaixo nem em cima, tem que ser exatamente assim. Aí, esse cantinho aqui vai ser o ângulo reto de vocês. Vocês vão pegar o lápis ou o pincel e fazer aquele símbolo lá que tá no livro de vocês, que é com um quadradinho, uma bolinha no meio, tá? Vamos ver aqui o que tá aqui embaixo. Aí embaixo, ajustando esse canto do medidor nos ângulos dos polígonos, você pode saber se eles são iguais ao ângulo reto, maiores ou menores do que um ângulo reto. Ou seja, vocês vão precisar desse negocinho aqui para as próximas atividades, tá? Para verificar se um ângulo é reto ou não. Então, nesse momento do vídeo, vocês vão pausar, fazer bonitinho, quando tiver prontinho o seu círculo, aí você retorna aqui no vídeo, tá? Faça isso, não deixe para o final não. Pode pausar então agora.
E aí, pausou? E aí já tá feito seu círculo? Então, vamos lá, adiante. Vamos lá, essa parte aqui já tá lida, aqui embaixo. Meça os cantos de alguns objetos ou lugares em sua sala de aula e anote no quadro abaixo aqueles que têm ângulo. Então, vocês vão observar alguns objetos aí da casa de vocês. Aí a gente vai escrever aqui se tem algum objeto que tenha o ângulo igual ao ângulo reto. O que pode ter na casa de vocês que tenha um ângulo igual ao reto? Pode ser uma janela, pode ser uma televisão, uma porta, tem várias coisas, um livro. Qualquer objeto que tenha aí que tenha como se fosse duas linhas, assim, uma para cá, é um ângulo reto, tá? Aí, para ter certeza, vocês vão pegar o medidor de vocês, que vocês produziram, e medir assim no cantinho, ver se está perfeito. Se vocês perceberem que está muito torto, então talvez não seja um ângulo reto, aí procura outro objeto, tá? Aí depois vão procurar um objeto que seja maior que o ângulo reto. O que pode ser maior que esse ângulo aqui? No caso, maior que o ângulo de 90 graus é um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, então, pode ser um computador, assim, um notebook mais aberto. Poderia ser também um cabide, aquela parte que é mais aberta do cabide. Então, verifique aí e anote o nome do objeto. E aqui embaixo, menor do que um ângulo reto. O que pode ser menor? Como se fosse uma boca um pouco mais fechada. Como se chama o ângulo que é menor que 90 graus? É um ângulo obtuso ou agudo, quando é menor que 90 graus? É um ângulo agudo. Como essa pizza deliciosa de calabresa que está aqui, tá faltando um pouquinho de azeitona, né, umas coisinhas aqui, mas parece ser gostosa. Essa fatia de pizza aqui esquecida na geladeira, pizza amanhecida, uma delícia. Apesar de não muito saudável, né? Mas ela teria aqui um ângulo, nesse cantinho aqui, teria um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor do que o ângulo reto, que no caso seria menor que 90 graus. Então poderia ser uma fatia de pizza esse cantinho, ou pode ser algum outro objeto que tenha na casa de vocês que tenha um formato meio triangular, ou que tenha uma ponta de salto, de sapato de mulher, às vezes é assim, ou então uma bolsa diferente. Vejam aí se vocês têm algum objeto na casa de vocês que tenha formato triangular. Se não tiver nada, coloca o exemplo aqui que eu dei mesmo, a pizza, tá? Pode botar, não tem problema não. Aí continuando, questão 2. Nas figuras a seguir, há ângulos de vários tamanhos. Veja a legenda ao lado. Há esse símbolo aqui para ângulos iguais ao ângulo reto, o M grandão para ângulos maiores do que o ângulo reto e o Mzinho para ângulos menores do que o ângulo reto. Então a gente vai fazer essas marcações aqui. O quadrado com a bolinha, o Mzão ou o Mzinho, dependendo do ângulo. Aí na A, faça uma estimativa visual e anote em cada ângulo de acordo com sua legenda. Aí aqui tem o hexágono. O que é o hexágono? É um polígono que tem quantos lados? Polígono que tem 6 lados. Aqui também é hexágono, aqui é um triângulo e aqui é um quadrilátero. Pois é, então vamos aqui observar cada cantinho e observar se é um ângulo reto, se é um ângulo maior que o reto ou menor. Esse primeiro aqui, vou logo falar para vocês, gente. Ângulo reto, que é esse quadrado com essa bolinha, só tem esses aqui mesmo. Só isso. O restante desses ângulos vai ser tudo esses dois aqui, o Mzão e o Mzinho. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é da última figura. Ó, tem quantos cantinhos, quantos ângulos essa figura aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 4 cantinhos, né? Aí eu vou colocar se esse cantinho é Mzinho ou Mzão, se é maior que o 90 graus ou menor que o 90 graus. Essa parte aqui é maior, essa parte aqui é maior, percebam que como é um pouco aberto, ó. Só que essa parte aqui e essa parte aqui, percebam que ela é um pouquinho mais fechada. Ela não é totalmente fechada, mas é um pouquinho mais fechada. Ela não é um 90 graus perfeito, né? Então por isso que eu coloquei Mzinho aqui e Mzinho aqui. Nas outras, vão observando. Coloquem o Mzinho ou o Mzão, dependendo do ângulo. Observe primeiro quais são os cantinhos. Ó. Aqui esse triângulo tem esse cantinho e esse cantinho. Então vão colocando aí
os M's para saber. Aí, enquanto isso, dê uma pausa, depois vocês retornam, tá? Dá uma pausa para responder essa questão aqui, depois retorna. Mas faça mesmo, tá? Pause aí, então. Já? Então, vai ficar bem assim. Isso aqui é para vocês corrigirem, tá? Não é para vocês copiarem. Corrigir é diferente de copiar, gente. Quando eu coloco a resposta para vocês, é para vocês primeiro terem feito sozinhos, aí depois vocês vêm aqui para ver o vídeo somente para conferir se está certo ou não. Então vai ficar assim, tá? Depois quiser dar uma pausa aí, você verifica com calma se vai acertar ou não. Aí na B, use seu medidor de ângulo reto e confira suas estimativas. Vocês podem usar aquele círculo que vocês fizeram com ângulo de 90 graus e ir encaixando em cada figura para ver se teria algum com 90 graus. E se esse aqui seria 90 graus, tá? Aí na questão 3, na sua sala de aula, as paredes formam ângulos retos? E as paredes com o chão, que ângulo formam? E na sua casa, como são os ângulos entre as paredes? Bom, gente, todo o ângulo que é formado do encontro do chão com a parede sempre vai ser um ângulo reto, tá? Sempre vai ser um ângulo reto. Então, vocês podem escrever aí que são ângulos retos. Imaginem o que está dizendo aqui, ó. Por que você acha que a maior parte das paredes das casas formam ângulos retos? Porque fica mais seguro, porque é mais fácil de construir, porque não dá problema, fica mais fácil para andar. Imagine se não fosse ângulo reto. Imagine se o chão e a parede fossem todas assim. Meio difícil de andar aqui, né? Assim, dentro de uma casa dessa, então não dá. E por isso que as paredes com o chão precisam formar sempre um ângulo de 90 graus certinho. Imagine morar numa casa dessa, gente. A gente ia sair pela porta e ia cair aqui. Uf! Pensou? E essa casa aqui existe, gente. Existe. Lá no Espírito Santo. O pedreiro construiu ela. Tava vendo a reportagem dele. Aí continuando, gente. Questão 4. Para desenhar um ângulo reto, usamos linhas perpendiculares. A palavra é estranha, mas a ideia é simples. Linhas perpendiculares formam ângulos retos entre si. Só isso. Circule as figuras com linhas perpendiculares. Use seu medidor para identificar os ângulos retos. Então, dessas figuras aqui, dessas 4 linhas perpendiculares, vocês vão circular a que formar um ângulo reto. Então, vocês podem usar o medidor de vocês para ver o que é reto ou não. Então, dei uma pausa aí para vocês verem o que é reto ou não. Já? Lembrando, gente, que o ângulo reto não necessariamente precisa estar exatamente assim, igual L. Verifiquem aí. Aqui dessas linhas, todas vão formar ângulos retos. Então, todas seriam linhas perpendiculares. Então, podem circular todas. E aqui embaixo, na questão 5, você vai desenhar no seu caderno, tá? 2 figuras diferentes que tenham pelo menos um ângulo reto. Use uma folha de papel sem linhas e sua régua. Então, no caderno de matemática de vocês, escreva lá em cima a página, a matéria, o dia de hoje e façam o que está pedindo. Um desenho, de preferência grande, que tenha pelo menos um ângulo reto. Pode fazer uma casa, aí no cantinho indicar que ela tem ângulo reto por aquele quadradinho com a bolinha. Pode fazer um prédio, um robô, uma cama, tem um milhão de coisas, né? Então, pense em alguma coisa que tem um formato quadrado, por exemplo, ou formato retangular, que com certeza vai ter ângulo reto, ok? E a questão 6 por fim. Complete com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulos. Então, você vai completar aqui com esses nomes aqui, esses espaços aqui de cada figura. Lembrando, o que é pentágono? Pentágono que tem 5 lados, hexágono que tem 6 lados, heptágono 7 e octógono 8. Então, você vai colocar uma dessas palavras aqui, tá? Uma delas não vai ser, então verifiquem aí. Essa primeira, por exemplo, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Quantos lados, então? Viu?
Aqui vai ter 5 lados, então como vai se chamar? Pentágono. O O ficou com sono, ele desceu aqui para baixo, mas é um pentágono, tá? Esse aqui primeiro que tá aqui. Quantos lados que o pentágono tem? 5. E quantos ângulos ele tem? 5 também. Lembra que ângulo é o mesmo que canto. Então, quantos ângulos que ele tem é o mesmo que quantos cantinhos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aí o restante vocês vão observando aqui e fazendo, tá? Se você não estiver conseguindo memorizar esses nomes, escreva, anotem em algum lugar. Depois preencham aqui esses espaços, tá? Contem aqui quantos lados tem, vocês vão saber rapidinho qual é o nome ideal. Aí aqui embaixo, como são os ângulos desses polígonos? Alguns deles têm ângulo reto. E aí, vocês acham que algum dessas figuras aqui, desses polígonos, tem algum ângulo reto em algum lugar? O que vocês acham? Bom, a verdade é que entre esses polígonos não tem ângulo reto. Todos os ângulos são maiores do que o reto, ok? Então, gente, é isso aí. Lembrando que para atividade avaliativa, o que vai cair vai ser sobre probabilidade e também propriedade comutativa da adição, que a gente viu já um tempinho atrás. No dia que for cair essa atividade avaliativa, eu vou mandar uma revisão chuchu beleza para vocês terem assim tudo fresquinho na memória, vai ficar bem fácil para vocês. Então não se esquentem em estudar muito para isso, tá? Que na hora o que eu ensinar para vocês, o que eu falar para vocês de revisão, vocês vão levar para a hora da atividade avaliativa. Então vai ser realmente bem fácil para vocês, tenho certeza, tá? Então fiquem ligadinhos na plataforma, tá? Que a qualquer momento temos avisos, temos atividades, por aí vai. Então, caso de dúvidas, também estarei por lá. E até mais. Tchau, tchau.